Muito bem. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, toda honra, toda glória seja dada ao nome de nosso Deus. Quero mais uma vez agradecer a Deus por ter esta dádiva de tornar participante do mistério de Cristo e ensinar os irmãos a palavra de Deus. A nossa aula de hoje nós vamos estar tratando sobre o tabernáculo. Nós vamos tabernacular. Vamos entender a respeito do que é o tabernáculo. Vamos entender a mobília do tabernáculo, a mesa da proposição, o altar do incenso, a arca da aliança, o candeeiro de ouro, né? A menorá, a pia de cobre e o altar de bronze. Nós vamos ver que este tabernáculo vai apontar para Cristo. Vai apontar para Cristo. E dentro desses aqui, as tipologias, os simbolismos que o tabernáculo representa para a igreja e para nós todos. Nós sabemos que o Velho Testamento ele é uma radiografia, um esboço do Novo Testamento. O Velho Testamento ele vai trazer como um filme, lembra daquelas fotos que antigamente se retiravam, aí ficava um filme para depois revelar? É assim que era o Novo, que é assim o Velho Testamento, né? E o Novo Testamento vai tratar desse simbolismo, dessa tipologia que o Velho Testamento tem. Nós vamos definir algumas coisas, tipos e símbolos do tabernáculo. Algumas razões para estudar os símbolos. Nós vamos começar, então, o nosso texto 1, a partir da página de número 104. Uma definição sobre tipos e símbolos que está aí no nosso livro, de Marsh. Marsh era um autor teólogo, e ele escreveu dizendo uma frase aqui que está bem colocada para a nossa aula de hoje. Um tipo é uma semelhança divinamente ordenada pela qual pessoas, objetos e eventos celestiais são demonstrados nos eventos terrestres. Para que uma coisa seja tipo da outra, a primeira não deve ter uma semelhança da segunda, mas, na sua instituição original, deve ter sido determinado que tivesse essa semelhança. E nós vamos encontrar isso muito no Velho Testamento, porque ele vai prefigurar e vai tipificar e simbolizar muitas coisas no Novo Testamento. Santo Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele escreveu dizendo: o Novo Testamento se acha no Velho, e o Velho pelo Novo é explicado. E aí ele deu algumas razões. Eu recomendo que você estude, né, os escritos de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. Existem muitos livros bons de Agostinho de Hipona. A Igreja Católica o canonizou e ele é conhecido como Santo Agostinho. Bom, a primeira razão que ele diz está aí no nosso livro, na página do número 105. Que Deus, o próprio Deus, ele enfatiza, ele dá ênfase aos símbolos. Um escritor do século passado disse que os símbolos do Antigo Testamento formam o alfabeto na linhagem na qual está escrito o Novo Testamento. Então, nós temos no Velho Testamento a completude, quando se cumpre tudo do Novo Testamento. Tanto é que, até Cristo, a lei, né, os profetas serviram de aio, de tutores, para que, quando Cristo viesse, a nova do Evangelho fosse proclamada, né? Então, tudo está relacionado. A Bíblia é um livro único. Eu não posso dividir Velho e Novo Testamento, porque a Bíblia é indivisível. Existem muitas instituições religiosas que fazem essa distinção. O que está no Velho só valeu para o povo antes de Cristo. O que está no Novo só valeu para
o Cristo e os seus discípulos. Então, fazem essa distinção. E a Bíblia ela é um livro completo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Durante o seu ministério terreno, Jesus Cristo usou muito o Velho Testamento. Ele demonstrou no seu ministério quais eram os atos, os símbolos que simbolizavam a sua pessoa. É o caso, por exemplo, dos 2 discípulos de Emaús, que ele conversava com, né, quando os discípulos voltavam de Jerusalém para Emaús. Nós vamos ver também o Cristo pré-figurado, como já dissemos nas aulas anteriores, na Cristofania, no sacrifício de Abraão e Isaac. Isaac é um tipo de Cristo. Nós vamos ver também a Arca de Noé como um tipo de Cristo, que ela era um meio de salvação para aquela geração, e quem entrasse na Arca alcançaria a salvação. Da mesma forma que Cristo é hoje a nossa Arca. Se nós aceitarmos a Cristo e vivermos para Cristo, a nossa salvação está garantida. O porto é seguro e a nossa chegada é garantida. E os símbolos, eles falam de Cristo. E o próprio Moisés, o autor do Pentateuco, que é o nosso livro em apreço, ele vai dizer que se levantaria um homem, um outro líder, um outro estadista, um outro líder espiritual maior do que ele. E nasceu Jesus, lá em Belém, da Judéia, conforme a profecia dos profetas e conforme também a palavra do homem de Deus, Moisés. Os escritores do Novo Testamento sempre fizeram referências aos símbolos do Antigo Testamento e nós vamos ver esse simbolismo no tabernáculo, o assunto da nossa aula de hoje. Panorama geral do tabernáculo. É muito interessante nós observarmos o que era o tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de tenda, uma lona armada. Nós temos uma imagem aí na página de número 106 do tabernáculo. Esta era a visão aérea do tabernáculo, né? E Moisés, ele foi instruído por Deus lá no Monte Horebe a construir exatamente o que ele estava vendo no céu. Porque Deus revelou para Moisés a cópia do tabernáculo que há no céu. E Deus inspirou homens, artesãos, pelo Espírito Santo a comporem, né, a mobília, o mobiliário do tabernáculo, exatamente como Deus apresentou. Atrás de mim aqui, se os irmãos observarem, nós temos aí um símbolo do tabernáculo, que é a arca da propiciação, né? A arca e o propiciatório, a arca da aliança. Observem ela tem a caixa embaixo e a tampa em cima é o propiciatório. Nós vamos discorrer a respeito disso já já. O certo é que Aholiabe e Bezaliel foram os homens responsáveis para a constituição de todo o mobiliário, de todo, né, as cortinas do tabernáculo. Vamos ver em sequência aí a segmentação e os significados do tabernáculo. O tabernáculo, ele simbolizava a presença de Deus entre os homens. O tabernáculo era Deus habitando entre os homens. O escritor sagrado no Novo Testamento vai dizer que aprove a Cristo tabernacular, ou seja, residir, morar, estar entre nós. Romanos, vemos que Deus começa na porta do átrio descrevendo o homem e na sua condição de um homem perdido. Romanos capítulo 1. Então, por meio da salvação, tira-o da condenação e acaba por santificá-lo. E assegura que não há separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Essa distinção havia no velho pacto, na velha aliança, no Velho Testamento. No Novo Testamento, a cortina da separação é tirada e aí o homem tem livre acesso para com Deus. Vamos estudar a segmentação do tabernáculo.
O pátio ou o átrio era o local de adoração dos judeus. Ali no pátio é onde estava a pia do lavatório e o altar do holocausto, o altar de bronze. Todo aquele que fosse adorar a Deus, ele tinha que levar o seu sacrifício. O sacerdote, ele imolava a vítima ali no átrio, de acordo com toda a liturgia que estava especificada. Ele botava a mão na cabeça da vítima e o pecado do ofertante era transferido para a vítima inocente. E aquela vítima inocente morria para cobrir o pecado do ofertante. Então havia vários tipos de sacrifício. O sacrifício pelo pecado, sacrifício de louvor, de gratidão. Então, esses sacrifícios eram assim que funcionavam. Os sacerdotes, que eram vários, não eram um só, eram muitos sacerdotes, da linhagem de Arão, eles degolavam os animais. E eram animais próprios para isso. Os mais pobres levavam pombas. Os um pouquinho mais favorecidos podiam levar cabrito, cordeiro. E os mais abastados levavam o novilho, o boi novo. Ali no átrio acontecia essa execução. Tirava-se o sangue do animal, era posto à parte. As partes internas do animal também era posto à parte. A pele também era tirada e a carne do animal era queimada no altar de bronze. Aquele fogo do altar de bronze foi Deus que acendeu. O primeiro fogo do altar foi o próprio Deus que acendeu. Por isso que o altar tinha que constantemente ser instigado para não extinguir o fogo, né? Ele tinha que ser mexido ali todos os dias. Os sacerdotes, né, porque eram vários, como já disse, eles tinham que atear fogo, tocar a lenha, tirar a cinza, restaurar o altar. E isso acontecia às 9 da manhã e às 3 da tarde, todos os dias. E uma vítima era imolada, como sacrifício. Um cordeiro de 1 ano, sem mancha, era sacrificado todo dia, às 9 da manhã e às 3 da tarde. O sacrifício da manhã, sacrifício da tarde. E o fogo ardia continuamente sobre o altar do holocausto e não podia a chama se extinguir. Isso acontecia no pátio. No pátio também havia um outro mobiliário, que era a pia do lavatório, ou o mar de bronze, como ficou conhecido lá no Templo de Salomão. Enfim, ali era onde o sacerdote, antes de iniciar o ofício, antes de prestar o culto a Deus, né, em favor de si mesmo, do povo, tirar as suas ofertas, ele tinha que lavar-se. Lavava-se as mãos e os pés, lavava-se o rosto, e aí ele ia começar o seu ofício. O lugar santo, que era depois que se entrava no primeiro, da primeira porta, que dava acesso para o átrio, a segunda porta dava acesso para o lugar santo. No lugar santo, nós vamos encontrar a cruz. A cruz. Se você voltar um pouquinho aí na página anterior, nesse pequeno esboço que tem aí na página de número 103, vamos ver aí a distribuição, uma planta baixa do tabernáculo. O altar do holocausto logo na entrada, a pia de cobre à direita. Segunda porta é o acesso ao lugar santo. Observe, o candeeiro de ouro à esquerda e à direita a mesa dos pães da proposição e à frente, antes de ultrapassar a última porta, o altar do incenso. Observem que do altar do holocausto até o altar do incenso está a primeira trave, né? A primeira reta da cruz, chamada de Styx. E depois o candeeiro e a mesa das proposições, formando, né,
o patíbulo, que é a outra trave da cruz. Então, nós temos um formato de cruz aqui no tabernáculo. Vamos continuar. A mesa dos pães asmos, também chamada de mesa dos pães da proposição, e não é preposição, porque preposição é uma coisa, né? Uma identificação, é uma gramatical, e proposição quer dizer presença. Os pães da presença. Nós vamos encontrar também o candeeiro de ouro, né? O candeeiro aqui seria o castiçal, a lâmpada. Esse candeeiro era totalmente de ouro e pesava cerca de 35 quilos de ouro batido, uma única peça. 3 braços à direita, 3 braços à esquerda e um central que formava 7 hastes. É o símbolo do testemunho. O candeeiro também, ele simboliza o evangelho, que é a luz do mundo. Simboliza a igreja. Simboliza o Espírito Santo. Simboliza a igreja porque a igreja é chamada de luz do mundo. Simboliza o Espírito Santo porque ele também tem fogo diariamente. Ele tinha que estar aceso constantemente dentro do tabernáculo. Não podia apagar o fogo. E dentro daquele candeeiro corria azeite. Também é um dos símbolos perfeitos do Espírito Santo. Os pães da presença é o símbolo da comunhão espiritual com Deus. O altar do incenso, que é logo à frente, antes de se passar pela porta do lugar santíssimo, do santíssimo lugar, ficava ali o altar da comunhão e da intercessão. O altar do incenso era tudo de ouro, um pouco menor, queimava-se um incenso ali. E uma vez por ano, aquele altar do incenso era transposto para dentro do lugar santíssimo, para que a fumaça do incenso ocupasse todo aquele lugar onde a glória de Deus se manifestava em cima da tampa do propiciatório, em cima da tampa da Arca da Aliança. O terceiro lugar é o lugar santíssimo, onde estava só apenas este mobiliário, a Arca da Aliança. E a tampa, né, chamada de propiciatório. Era um lugar separado por um véu espesso e significava que o acesso à presença de Deus estava bloqueado pelo pecado do homem. Neste lugar habitava a plenitude da santidade divina. Naquele lugar só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom HaKippurim, no dia da purificação. Antes de entrar no Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, dos filhos de Arão, ele tinha que se purificar, oferecer sacrifício no altar do holocausto por ele, né, para que ele não contaminasse, e que se ele fosse achado em condições de estar contaminado, ele nem entraria. Ele não deveria se contaminar. Contaminasse com morto, contaminasse com pecados, enfim, com transgressões da lei, dos mandamentos, das liturgias, ele tinha todo um rigor. Essa questão de que ele entrava amarrado numa corda, isso é balela. Isso aí não existe, isso é mito. Porque se ele tivesse consciência de que ele estava em pecado, ele nem entrava, então ele não ia entrar para morrer. O certo é que ele tinha na orla dos seus vestidos campainhas. Então, conforme ele oferecia o culto, ele ouvia-se o barulho de que estava tudo tranquilo lá dentro, porque a glória de Deus lá dentro era porque era um lugar tão santo, mas tão santo, que ali não poderia haver pecado. O certo é que o homem, o sumo sacerdote, embora sendo pecador, ele estava coberto pelo sangue de uma vítima inocente que havia, né, sido imolada pouco antes de entrar ali no dia do Yom HaKippurim. O que era esse dia do Yom HaKippurim, o dia da purificação? Todo judeu ele tinha que comparecer no tabernáculo ou no templo, né, futuramente, porque a gente está vendo agora que o tabernáculo, ele tinha que comparecer ao tabernáculo
e oferecer sacrifícios pelo pecado. Ele trazia sempre uma vítima, que poderia ser pombinhas, poderia ser, como já disse, um cabrito ou um cordeiro, e o gado maior, que seria o novilho e o boi. E ele oferecendo o sacrifício, ele era coberto com aquele sangue e não estava mais sujeito à ira de Deus. O dia do Yom Kippur existia porque era quando o sumo sacerdote pedia perdão para toda a nação de Israel. Vai que, de repente, um pecado do povo ficou por não ser coberto. E é onde havia, então, o dia da purificação. Nós vamos encontrar aqui no texto 3 alguns símbolos numéricos, né? Ou, se você preferir, numerologia bíblica. E como o nosso tempo é curto, a gente não vai aqui tratar minuciosamente, né? De forma a esmiuçar minuciosamente a numerologia, porque não é o nosso foco. Mas está dentro da nossa aula aqui de introdução ao tabernáculo, então nós vamos falar aqui algumas coisas sobre números. O número 1. O número 1 ele tem vários significados relacionados a si mesmo. Assim. Ele indica o número da unidade e é o número da trindade do Deus eterno, que é 3 Deus em um, distintamente. O desejo de Cristo para a sua igreja, quando ele faz a oração sacerdotal, lá em capítulo 17 de João, no verso 21, ele ora a Deus pedindo que, assim como ele e o Pai é um, ele roga a Deus para que a igreja também, com ele, fosse um, para que todos nós fôssemos um nele. Porque a igreja é uma organização. A igreja é o corpo místico de Cristo. É o corpo vivo de Cristo aqui na Terra. E deve ter uma unidade, assim como o Pai e o Filho são uma unidade, e o Espírito também são uma unidade, a Igreja e Cristo formam uma unidade. O número também indica primazia, ou algo mais importante. Tanto é que Jesus Cristo ele é o primeiro, ou primogênito dentre os mortos. A primeira vez que foi celebrada a Páscoa em Israel foi comemorada no dia 7º do mês do ano. Ou seja, Deus transformou essa data do 7º dia para o primeiro. Deus fez uma transposição para a primeira Páscoa. E passou, então, a ser o aniversário de Israel, como o povo escolhido. O número 3, está aí no nosso livro, a gente não vai entrar em pormenores por ocasião do nosso espaço, é o que está no livro, representa aí as definições a respeito de Deus pela Bíblia. A palavra trindade não existe na Bíblia. Você não vai encontrar em lugar algum na Bíblia a palavra trindade. Mas em todo o tempo ocorre esta maravilhosa revelação de Deus, do Deus Trino, do Deus que é uma trindade. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. Mais 3 definições aí apresentadas a respeito de Cristo pela Bíblia. Que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. E aqui eu faço uma pequena observação. Quando o judeu ia entrar para o tabernáculo, a primeira porta, né, se bem que eram véus, cortinas, mas o portão principal de entrada chamava-se o caminho. Depois que ele entrava no átrio, para ele entrar no tabernáculo, o segundo portão, a segunda porta do tabernáculo, chamava-se verdade. E lá dentro do tabernáculo, para ter acesso ao último estágio do tabernáculo, teria que passar pela cortina que fechava, que separava o santo lugar do santíssimo lugar. E aquela porta, aquela cortina chamava-se vida. Então, para entrar lá na presença de Deus, lá onde estava a Arca da Aliança, lá onde estava a presença de Deus, o sujeito, o sacerdote, porque ao povo em comum só estava habilitado o átrio.
mas para o sacerdote, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então ele teria que passar pela porta da verdade, pela porta do caminho, melhor dizendo, a primeira porta, pela porta da verdade e pela porta da vida. Ora, para chegar à presença de Deus nos dias atuais, nós precisamos de Cristo, porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, as 3 portas do tabernáculo. Maravilhoso isso, não? Viu como é gostoso estudar a Bíblia? Cristo permaneceu por 3 dias no sepulcro. Nós estamos falando de 3. Jesus também ressuscitou 3 mortos. A filha de Jairo, a filha, né? A filha de Jairo, a menininha, filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Os judeus têm 3 festas principais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. O Rio Jordão foi milagrosamente separado por 3 vezes. Quando o povo de Israel atravessou a caminho de Canaã, quando por ele passou Elias e depois quando por ele voltou Eliseu. 3 vezes o Rio Jordão foi aberto. Lindo. No tabernáculo havia 3 partes, 3 metais. A entrada, né, como já disse, o pátio, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, 3 metais: ouro, prata e bronze, e 3 cores das cortinas: púrpura, escarlate e branco. 3 tipos de luzes, né? Tipos de luzes. Havia no pátio, o átrio, a luz do sol, que era uma luz natural. No lugar santo, a luz do candeeiro, que era uma luz artificial. E no lugar santíssimo, a luz do Shekinah, que é a luz divina, a glória de Deus. Viu como é interessante? Ainda no tabernáculo, o sangue da vítima inocente, ele era espargido 3 vezes. No altar do holocausto, lá fora no pátio. No altar do incenso, lá dentro, no santo lugar. E no altar e na tampa do propiciatório, lá no santíssimo lugar. O altar era purificado pelo sangue. Ou seja, o sangue era aspergido 3 vezes. Espergido 3 vezes. E também nós vamos encontrar aí a tríplice natureza humana no tabernáculo. O pátio ou átrio representa o homem físico, isto é, o corpo material. O lugar santo representa o homem intelectual, ou a alma, que é a moral. O lugar santíssimo representa o homem espiritual, né? Material, moral e espiritual. Esse é o número 3. O número de Deus, 3. Número 6 é o número do homem, porque o homem foi feito no 6º dia. Então, esse é o número do homem. E como o homem, por conta da sua rebelião, sempre quis ser como Deus, igual a Deus, só que ele nunca consegue, porque o homem ele é imperfeito, e o número 6 é o número da imperfeição. O número 7 é o número de Cristo, que é o número da perfeição. O homem querendo ser como Deus, ele vai tentar isso 3 vezes, que aí surge lá no livro do Apocalipse, aquele que o apóstolo João chama de 666, que é o número da besta. Bom, isso é numerologia. O número 7, como já disse, é o número da divina perfeição, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Aí 7 tem várias coisas. 7 são as cores do arco-íris, 7 pedras preciosas, 7 são as notas musicais, 7 são os metais preciosos. Enfim, é o número da perfeição de Cristo. E Isaías capítulo 11 também dá a definição dos 7 Espíritos de Deus, que cita também João lá na ilha de Patmos, lá no livro do Apocalipse. Esses 7 Espíritos de Deus é o que Isaías no capítulo 11 menciona. Lá também havia 7 cartas, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 castiçais, 7 taças, 7 selos, 7 trovões. E esses números todos mostram a perfeição da divindade. Bom, vamos parar por aqui com o número, porque tem o número 40, tem o número 12, tem o número 10. A gente podia observar isso em uma aula mais
de forma presencial, a gente podia discutir sobre isso numa outra ocasião, porque a Bíblia é riquíssima em números. No texto 4, nós vamos falar sobre cores do tabernáculo, as 4 cores do tabernáculo. Havia no tabernáculo, como citei ainda há pouco, as cores das cortinas. 3 cores de cortina: púrpura, escarlate e branco. Púrpura é o roxo, o magenta. O escarlate é o vermelho. Agora, as 4 cores do tabernáculo, para se fazer uma distinção. 3 cores das cortinas, 4 cores do tabernáculo. A primeira cor é a cor azul. O texto de número 15, capítulo 15, versos 37 a 40, vai mostrar aí a cor azul. Azul é a representatividade da cor celeste, da cor do céu. É o desejo de Deus ligar o homem, né, ao céu. E aí tem essa tipologia das cores do tabernáculo, a cor azul. A cor azul fala também da natureza celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou muito acerca do céu. Que ele veio do Pai, ele entrou no mundo, e ele vai deixar o mundo e vai voltar para o Pai. Para onde eu vou agora vocês não podem ir, porque quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês, e eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. Enfim, Deus sempre falou do céu. Olha, ele disse assim também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus sempre está mencionando o acesso ao céu. A presença, né, a pré-existência de Jesus Cristo é a base da sua divindade. É a formação de sua natureza celestial. Aí, uma citação de primeira Epístola Universal de João, capítulo 5, verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Esta é a representatividade da cor azul, o azul celeste, o azul do céu. A cor púrpura é a cor da realeza. Em Juízes, capítulo 8, verso 26, está mencionado no nosso livro aí, que as vestes que foram usadas pelos reis de Midian eram dessa cor, púrpura, a cor magenta, a cor um roxo forte. Também está registrado em Esther que Mardoqueu tinha sobre as suas demais vestes uma capa de linho fino, na cor púrpura, quando ele foi honrado pelo rei Assuero, o rei, então, esposo da rainha Esther. Belsazar também honrou a Daniel por interpretar os escritos lá no capítulo 5, verso 29, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E o rei, ele ficou muito perturbado o que era aquilo. E como Daniel conseguiu, pela graça de Deus, interpretar o escrito na parede, ele foi vestido de púrpura pelo rei, porque a cor púrpura é a cor da nobreza, a cor dos reis. E sem dúvida, significa honra. Honra. E se refere à honra e à realeza de Cristo. A cor escarlate é o vermelho. Em Isaías 53, nós vamos ver essas expressões, né? Transgressão, pisadura, sarados, desgarrados. Essa cor escarlate vermelha é a cor do sangue. Esta cor também lembra o sacrifício de Cristo. A cor escarlate, esse pigmento até hoje, ele é muito caro. Se você vai numa loja de tintas e você quer comprar tintas para pintar a sua casa, quanto mais quantidade de pigmentos na textura da tinta, mais caro ela é. Então, uma lata de tinta branca é bem barata. Mas se você comprar uma lata de tinta vermelha, é mais cara, por conta da quantidade de pigmento. No Oriente, lá na construção do tabernáculo, para se pintar o tecido, usava-se o livro diz que era um verme, mas na verdade é um molúsculo marinho, ali na região do Mediterrâneo, um molúsculo chamado murex. É dele que se extraía a pigmentação vermelha, a cor vermelha. Ele era esmagado e aí
se tirava a tinta vermelha para pintar os tecidos. Então, não se conseguia assim de qualquer maneira, tinha que mergulhar fundo para conseguir a cor vermelha. Isto mostra o sofrimento, né, para se alcançar a cor do sangue. E mostra, aponta para Cristo, né, o sofrimento de Cristo, que derramou seu sangue para salvar as nossas vidas. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. O branco também é uma cor que está em ênfase no tabernáculo. O branco, ele mostra aí a pureza, a santidade. O branco, ele fala de translucidez, de clareza. Então, o branco, ele aponta para a santidade de Cristo, a santidade do nosso Deus. Essas 4 cores que nós vimos, escarlate, branco, púrpura e azul, se você observar, ela existe até hoje. Você sabe qual é a cor da bandeira de Israel? O azul e o branco. Maravilhoso isso. Os 3 metais do tabernáculo. Texto 5. Quais são os metais? O ouro, a prata e o bronze. 3 metais nobres. O ouro foi o presente que os reis do Oriente entregaram a Cristo quando ele nasceu. Quando Jesus nasceu, o Senhor Jesus recebeu de presente daqueles sábios do Oriente, que é popularmente chamado de 3 reis magos. Ele recebeu o ouro, incenso e mirra. O primeiro metal, que é o ouro, fala da sua realeza, de que o ouro é o metal mais precioso, é o metal do qual são feitas as alianças, né, que a gente carrega no dedo. É um material mais volátil, não, ele é mais maleável, é mais possível de se trabalhar com ele. O ouro, ele está associado à vida do Senhor Jesus. Todos os objetos do tabernáculo eram trabalhados com ouro. Havia muito ouro no tabernáculo. Como disse anteriormente, só o castiçal de ouro, né, era de uma peça só e pesava-se aproximadamente 35 quilos de ouro batido. Se nós pudéssemos só fazer uma contagem, 1 quilo de ouro hoje custa quase R$197 a grama. O grama de ouro custa esse valor. É muito dinheiro, né? Meu Deus. Bom, o próximo material, o próximo metal é a prata. A prata aparece como símbolo naquele levantamento do povo, através da sua libertação do escravo, da condição de escravo para livres. Moisés contou todo o povo e racionou aos homens de 20 anos para cima, os quais deveriam trazer uma oferta de expiação pelas suas almas. E a prata arrecadada, toda aquela prata que foi arrecadada, foi aplicada na construção do tabernáculo. E a prata significa redenção. Se o ouro é a realeza, a prata é redenção. E o bronze do Velho Testamento, o bronze daquela época, ele era um bronze mais purificado, não é igual hoje. Hoje nós temos 2 ligas de metais que vai compor o bronze, que é o cobre e o zinco. Mas no tempo bíblico, o bronze ele tinha muito mais cobre. E por isso é um material empregado para fazer peças do tabernáculo, armaduras de guerreiros, espadas, lanças. E o cobre, ele tem essa tenacidade, resistência, durabilidade. É um metal reconhecido pelo tipo de julgamento e justiça. O cobre, na tipologia bíblica, também fala da redenção e tipifica Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados, né? Para que nós não fôssemos julgados pelos nossos próprios pecados.
Muito bem. Nós vamos encerrar, então, a nossa aula por aqui, falando sobre essa simbologia do tabernáculo, que o tabernáculo é a presença de Deus. E na próxima aula nós vamos voltar a falar de mais um livro do Pentateuco. Nós já estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso módulo. Uma coisa que eu gostaria de salientar aos irmãos é que não se preocupem com a avaliação. Não se preocupem. Preocupem-se em compreender, em conhecer e assimilar, sobretudo, o conteúdo deste livro. Porque este livro que nós estamos em mãos, ele é um livro autodidático. Se os irmãos se debruçarem sobre este livro, esse livro também vai estar ensinando os irmãos sobre esta matéria, sobre este assunto, o Pentateuco. O nosso módulo, neste mês, recebe essa maravilha, essa maravilhosa obra da Bíblia, que é os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco. E nós vamos voltar na próxima aula a falar mais sobre os próximos livros que está faltando. Até agora nós vimos só Gênesis, Êxodo e Números. Ainda está faltando Levítico e Deuteronômio. A gente volta com esses 2 livros nas próximas aulas. Deus abençoe a todos. Que todos sejam. Fazei menção de mim ao Rei.